A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. O programa Posso Crer no Amanhã. Muito bom dia a todos. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras vivas, aos predestinados em amor. A minha saudação também para as ovelhas de Jesus. E uma saudação em particular para aqueles que não sabendo ainda que são ovelhas de Jesus, seguirão ouvindo a nossa programação. Este é um programa cristão, é um oásis no meio do deserto da nossa sociedade. Há uma sequidão de boas notícias na nossa sociedade. Este programa certamente vem para dessedentar a tua sede, vem te alimentar com o pão da vida, vem ser uma bússola que te mostrará o caminho a seguir. Durante esta semana, nós estamos falando sobre crescimento, sobre abundância, sobre uma marca que só o cristão tem, que é a marca do crescimento, da multiplicação. E eu quero dizer, conforme tenho ensinado, que existem duas condições, dois pré-requisitos para que crescimento, abundância, provisão, alargamento da vida, crescimento, multiplicação sejam uma realidade. Primeiro, eu tenho que estar em aliança com Deus, eu tenho que estar unido, submetido a Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador. Segundo lugar, eu preciso de ser obediente à palavra. Então nós hoje vamos pensar juntos, porque é uma decisão. Cristianismo é uma decisão, é determinação, é fé. Eu preciso tomar uma decisão peremptória, taxativa e eterna. Sabe qual é a decisão? De obedecer à palavra de Deus. Eu preciso de obedecer à palavra. Tudo o que Deus diz é perfeito. A palavra de Deus é infalível. O próprio Deus disse que Ele vela para que a palavra se cumpra. Ele disse, esta minha palavra não pode retornar vazia. Ela tem desígnios, ela tem profecia. Tudo o que a palavra de Deus diz, eu recebo em meu espírito. Eu ensino isto na igreja. Eu ensinei o povo a dizer, se está na Bíblia, eu creio. Então, tudo o que a palavra de Deus diz é verdadeiro. Agora, eu tenho que me adaptar à palavra. A minha vida é a palavra. Eu sou tão... Isso é tão compulsivo na minha vida, de eu não colocar a minha confiança fora da palavra, que às vezes as pessoas tendem a dizer, mas o senhor é muito radical. Amado, não pode dar brecha. Se você deixar um pouco de fermento na sua vida, a sua vida toda vai ser fermentada. Disse Paulo, um pouco de fermento leveda a massa toda. Então tem que ser sim radical. Paulo ensinou a igreja dizendo, olha, não vos conformeis com este século. Nós estamos vivendo o chamado período de carnaval. A minha posição, a minha postura perante a festa da carne é não me conformar com este mundo. Você vê milhões de pessoas nas ruas, bebida alcoólica, drogas, sexo ilícito, é toda uma carnavalis, uma festa da carne. É uma Roma do tempo de Nero.
Mas isto tudo tem um limite, termina hoje. Hoje, o calendário chama de quarta-feira de cinzas, porque agora as pessoas começam a jogar as cinzas para cima delas, tentando se livrar daquilo que semearam. Mas a Bíblia deixa claro, o homem colhe aquilo que ele semeou. Se eu semeio para a carne, eu colho o quê? Corrupção. Se eu semeio para o Espírito, eu colho vida. Esta vida da palavra. A minha vida é a palavra de Deus. Na realidade, é um estilo de vida, graças a Deus, bíblico. Eu amo como a Bíblia ensina, eu perdoo como a Bíblia ensina, eu gerencio a minha vida como a Bíblia ensina, a minha família como a Bíblia ensina. Eu não sigo instruções de nada nem de ninguém. Toda a minha instrução vem da Bíblia Sagrada. Eu me alimento da Bíblia. Eu tenho versículos decorados na minha mente que diuturnamente, noite e dia, vão alimentando e realimentando a minha mente, o meu coração, porque eu me alimento da palavra. E claro que, sendo um pregador, eu alimento milhares e milhares de pessoas com a palavra. Eu, há 2 semanas atrás, estive pregando no norte do Brasil, em Belém do Pará. E lá estavam irmãos de Manaus, da Amazônia, irmãos de Imperatriz do Maranhão, de Rio Maria, do Amapá. Então, como a palavra correu? E as pessoas dizendo, apóstolo, depois que eu lhe ouvi, a minha vida deu uma guinada de 180 graus. Porque a palavra, quando uma vez internalizada, ela nos dá uma fé poderosa. Porque a Bíblia diz isto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quer dizer que eu posso ouvir conselhos de um guru indiano, ou de um pensador e filósofo grego, ou de um coach americano, amado, entra num ouvido e sai do outro, sai no outro. Agora, quando eu ouço a palavra, quando eu ouço a pregação, quando eu leio, quando eu medito, quando eu incorporo à minha vida o que Deus diz, isto gera uma fé poderosa. Uma fé poderosa. Então é preciso viver imerso na palavra. Isso é um estilo de vida. É uma decisão que eu tomei há 42 anos. Eu disse, ou eu sigo a palavra e me torno alguém, um nome nesta terra, ou eu vou ser apenas parte de uma estatística em qualquer sociedade que eu vivo. Eu vivo imerso na palavra. Eu amo a palavra. Eu mergulho na palavra. Eu dependo da palavra. E esta é a chave para uma vida bem-sucedida. Para uma vida de crescimento. Para uma vida de multiplicação. Esta é a chave. Estar imerso na palavra. Então, eu tenho que me posicionar. Eu não posso cobrar algo de Deus para a minha vida se eu primeiro não me posicionei, não tomo atitudes para que eu veja o crescimento de Deus. Primeiro, eu estou em aliança com Deus. Segundo lugar, eu obedeço a palavra. Terceiro lugar, eu faço uma imersão na palavra de Deus. Ou seja, eu dou o primeiro lugar da minha vida à palavra, ao reino. Eu busco o reino, eu busco a palavra. Você sabe que isto, realmente, desculpe sem ser prolixo, é um estilo de vida bíblico. Eu me adaptei muito bem, é uma felicidade muito grande fazer as coisas segundo o que Deus diz. E às vezes, quando vem uma situação, eu pergunto, está na Bíblia? Deus cria assim? É assim que Deus fala? Esse é o caminho de Deus? Se não for, é mentira. É um bom radicalismo, faz bem, faz a vida ser bem sucedida. Aliás, o salmista, no Salmo 1, é um dos salmos mais lindos da Bíblia, mas ele é muito poderoso.
tem ensinamentos fortes. Olha o que ele diz, Salmo 1. Bem-aventurado, feliz, do original grego makarioi, feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, é uma boa palavra aqui, uma boa regra de vida, um modo de vivendo muito bom. Não andar no conselho dos ímpios. E ímpio é ímpio. Ímpio não teme a Deus. Ímpio escarnece de Deus. Ímpio gera o quê? Impiedade, pecado. Então diz, feliz quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Por que a Igreja de Jesus não se envolve com o carnaval? Isto é o caminho dos pecadores. E ele diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então está falando ímpio, pecador, escarnecedor. Você sabe, há muita gente que ainda tem o carnaval no coração, que dá uma desculpa e diz, não, eu vou viver o carnaval bíblico. Não existe carnaval bíblico, amado. Não existe igreja mundana. Não existe conceitos fora de Deus sendo aceitos por Deus, não existe. Então há muita gente que gostaria de pular o carnaval, dar aso à sua carne e sabe que isto não é aceito por Deus, então a pessoa arranja um bloco com músicas evangélicas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou nós somos sal e luz, ou o sal só serve para ser pisado, amado. Eu jamais na minha vida, eu iria ou participar ou dar força para que a igreja se misture no meio das trevas, dançando e pulando, achando que estão fazendo a obra de Deus. Jamais eu faria isso. Porque eu não ando no conselho dos ímpios. Eu não me detenho no caminho dos pecadores. Tem pecador, eu levo a palavra, eu prego, eu anuncio na rádio, na televisão, na internet. Agora, eu ir ao lugar do pecado, eu não vou. Mas Jesus comia com pecadores e com prostitutas. Oi, eu não sou Jesus. Eu tenho a obrigação de cumprir a grande comissão. Levar a palavra, pregar a palavra. E quem a receber, se for de Deus, a confessará. Agora, ele diz, olha, não aceite o conselho dos ímpios. Olha, não se detenha no caminho dos pecadores. Olha, não te assentes na roda dos escarnecedores. Então, ao fazer isto, eu estou me qualificando para ser um homem bíblico, para ter direito de viver as promessas de Deus. As promessas de Deus. Mas, apóstolo, hoje em dia, fale isso assim com muito carinho, muito respeito. Amado, eu dou respeito como eu quero ser respeitado, mas eu tenho que falar a verdade. Mas pode existir uma igreja só para pessoas que gostam de beber álcool? A igreja do evangelho do álcool. Isto é certo, apóstolo? Ou então as pessoas que se drogam, elas não querem largar a droga, não querem largar o álcool. Então vamos criar uma igreja para alcoólatras, uma igreja de droga, uma igreja de homossexuais, uma igreja de lésbicas. Amado, ouça, a palavra de Deus cura realmente as pessoas. Ela faz uma regeneração. Se Cristo quisesse uma igreja de alcoólatras, uma igreja de drogas, uma igreja de homossexuais, uma igreja de lésbicas, ou uma igreja de pecadores, ele criaria. Ele diria, primeira carta aos Coríntios do homossexualismo, e então nós teríamos uma igreja. Mas, amado, o que eu sei é que Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Qualquer desvio de conduta das regras da criação são caminho dos pecadores. Então as pessoas estão sendo iludidas pensando, a igreja de Jesus não aceita a minha condição sexual. A igreja aceita. Agora a igreja aceita lhe mostrando o que a Bíblia diz. E se a pessoa aceita o que a Bíblia diz, ela é salva. Se ela tem reservas e mantém a palavra distante, ela não é salva.
Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, não as regras humanas tentando invadir a palavra de Cristo. Ou eu fico com a Bíblia, ou fico com o mundo. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas pela renovação da vossa mente. Então, eu não posso aceitar o que o século diz. Eu não posso aceitar o conselho dos ímpios. Eu não posso aceitar o caminho dos pecadores. Eu não posso ter prazer nos escarnecedores, na roda dos escarnecedores. Eu sou um evangélico. Eu sou um cristão. Eu sou um homem que nasci de novo. A minha família de origem, a primeira vez que eu voltei a Portugal, depois de começar o ministério, toda a minha família disse, este homem não é o nosso Miguel. Alguma coisa sucedeu nesta vida. E eu expliquei que era a minha salvação, era a imersão na palavra, era a fé, era o Cristo em mim, a esperança da glória. E Cristo não convive com o pecado, amado. Tem vaso de honra, tem vaso de desonra. Não pode ter um vaso de honra com atitudes de desonra. Não existe isso aqui. Ah, mas vocês pegam um versículo e, olha, Sodoma e Gomorra acabaram. Não é porque alguém adaptou um versículo, foi que Deus odeia o pecado, porque o pecado mata o homem, o pecado destrói o homem. Por isso ele se fez pecado. Ele carregou o pecado sobre si, ele levou para a cruz, para que quem o receber e confessar seja tornado o quê? Justo, santo, e não meio justo, meio santo, meio pecado, meia parte boa, meia parte má. Não existe isso aqui. É passível de morte quem tenta contra a palavra, disse Romanos. Todo o primeiro capítulo de Romanos prova que quando se deixa de dar a glória ao Criador para dar à criatura, ao homem, isto é passível de morte. Então, ele disse, versículo 3, ele é como uma árvore plantada, agora veja, se eu não ando no conselho dos ímpios, não me detenho no caminho dos pecadores, não me assento na roda dos escarnecedores, mas se o meu prazer estiver na lei do Senhor, na palavra, e na sua lei meditar de dia e de noite, olha o que eu me torno. Como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo, por causa da palavra. Mas os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo e o caminho dos ímpios perecerá. Então, meu amado, está aqui a prova. Igreja não pode ser uma congregação de pecadores. Éramos pecadores. No momento em que confessou Jesus, tornamos-nos salvos, justos, santos, abençoados, prósperos. E ele diz assim, o perverso não prevalecerá no juízo, nem o pecador na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Estamos vivendo, amado, esses dias, o caminho dos ímpios. A igreja tem que dar testemunho, a palavra tem que ser pregada, temos que qualificar as pessoas para viverem a abundância, o crescimento, a bênção em todas as áreas da vida, mas não é possível imaginar que no meio de uma congregação de justos, também Deus diga, não, mas coitado desta pessoa, ele tem um desvio de conduta e tal, mas, puxa, deixa ela ser salva fumando, salva se drogando, salva se embriagando, mas é salva. Não existe isso aqui. Não existe. Diz que o pecador não prevalece, nem o pecador na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha, amado, talvez você diga, mas isso é apenas um papel que está escrito. Não, não é um papel, é a palavra de Deus. Se é de Deus, não é do homem. Se Deus está dizendo, olha, o ímpio não fica na congregação, pois não adianta imaginar. Então já que não pode a congregação dos justos permitir a permissividade e o pecado, então vamos criar a nossa congregação. Isto é uma ilusão. O inimigo
sabe como armar a armadilha na vida das pessoas. Deus é Deus, amado. E tão certo como Ele vive, que se você não aceitar o conselho dos ímpios, não andar no caminho dos pecadores, nem se deter com os errados, os escarnecedores, e você amar a palavra e imergir, fizer uma imersão na palavra, então tudo que você fizer será bem sucedido. Você pode conceber isso na sua vida? Você pode receber isso no seu coração? Porque a palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Ela é semeada no coração do servo de Deus. Quando ela é terra boa, amado. Quando o coração é terra fértil, é terra boa, a semente cai e germina 30, 60 e 100 por um. Agora, quando não é coração de terra boa, o diabo rouba. As aflições do mundo tiram, cai à beira do caminho, seca. Então nós precisamos de trabalhar em cima da palavra com diligência. Isto traz promoção, isto traz crescimento, isto traz abundância no meio da queda abrupta da nossa sociedade. Tem um Deus vivo e tão certo como Ele vive, amado. Ele está se manifestando pela palavra. E eu termino no livro de Provérbios de Salomão, 10:4. A palavra do Senhor diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Se a pessoa trabalha com mão remissa, ou seja, ela não é diligente, ela não é firme com a palavra, ela empobrece. Mas a mão do diligente vem enriquecer-se. Então esta é a proposta de Deus no meio de uma sociedade em declínio, uma sociedade com 12 ou 13 milhões de desempregados, com inadimplência em grande parte da sociedade, pessoas abandonando o nosso país em busca de segurança jurídica, de segurança política, de segurança econômica. Grandes cabeças pensantes do nosso país já foram embora porque não encontraram o norte para as suas vidas, não encontraram a segurança. E eu vou lhe dizer, meu amado, esta segurança só se encontra na pessoa amada do nosso Senhor Jesus Cristo, numa imersão na palavra, numa filosofia bíblica de vida. Dizer, está na Bíblia, eu vou viver segundo a palavra de Deus. É isto que traz esperança. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Pode ser que em 2018, 2019, ainda o Procon não tenha cortado 2 dias. Olha, amado, ou eu creio ou eu não creio. Ou eu me agarro à fé e à palavra, ou então seria um trem fora dos trilhos. Como se diz na minha terra, um comboio que sai da linha. Mas eu creio num Deus vivo. E se eu o busco, diz a palavra de Crônicas, Ele me faz prosperar. Se eu pratico a palavra, eu cresço. Eu cresço em todas as áreas da minha vida, mano. Emocional, espiritual, financeira, familiar, profissional, eu cresço. Porque eu tenho uma marca, você tem uma marca do crescimento. Nós temos a bênção de Abraão. Então isso não pode ficar apenas num contexto de palavra, do que está escrito. Tem que trazer para cá, para dentro. Tem que semear no coração. Tem que confessar com a boca. Aquilo que eu creio, eu falo. A palavra é espírito. A palavra é vida. A palavra é espírito e vida. Eu quero ver esse espírito e vida da palavra manifestado na minha vida. Por isso que Deus nos colocou frente a frente. Hoje é quarta-feira e logo à noite nós vamos estar na igreja. Eu vou ministrar a palavra sobre 4 coisas que você não pode fazer com as questões financeiras e materiais. E no final do culto nós vamos orar para que o favor do Senhor que está sobre a cabeça do justo seja liberado. Porque às vezes está na cabeça, mas a pessoa não acredita totalmente, ou então ela tem dúvidas e diz, será que para mim isto pode ser uma realidade? Nós vamos liberar. Esta noite será uma noite de vitória. Venha estar conosco aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício.
Aqui é uma ilha de segurança, meu amado. Deus não desampara o justo. Quem é parte, quem está aliançado com o meu ministério, segue o que Deus Davi disse, olha, eu fui moço, já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado. Eu sou um justo. Olha, Mário, eu passei aqui todos os planos, tudo que foi, desde o governo militar até o dia de hoje, nunca Deus me abandonou. Eu tenho uma marca, eu quero que essa seja a marca da tua vida. Eu tenho a minha vida numa imersão 24 horas por dia. Eu deito, acordo, deito, palavra. É o que Deus diz, é o que eu acredito. É isto que você tem que fazer. Isto é fé. Cresça, isto é fé. Ou isto é verdade na sua vida, ou você cairá em algum canto da vida desamparado. Amém? Liga para nós. 30 17 90 90. Esta noite aqui na Igreja Cristo Vive não vai haver cinzas, vai haver muita alegria, muito gozo, muito prazer de vivermos o melhor de Deus em nome de Jesus. 30 17 90 90. Nós vamos voltar amanhã. Minha gratidão a Deus por todo o povo da Igreja Cristo Vive, que dá o seu suporte com dízimos e ofertas para esta programação. Minha equipe de televisão, que anos juntos glorificando e servindo a Deus. Não se esqueça, tudo que você fizer será bem sucedido se a sua vida estiver alicerçada sobre a palavra. Meditar nela de dia e de noite. Eu volto amanhã, apóstolo Miguel Ângelo, meu nome é minha amada esposa Bispo Roxana, e eu espero que agora já esteja germinando e dando frutos a palavra que eu acabei de ministrar. Graça e paz e até amanhã. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.